Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou contar a história do Estripador de Camden. Anthony Hardy nasceu em 31 de maio de 1951 em Burton-on-Trent, na Inglaterra. Ele foi uma criança com uma infância normal e se formou em engenharia no Imperial College London. Ele era um jovem considerado inteligente e que fazia bastante sucesso com as garotas. Em 1972, ele se casou com uma das funcionárias da sua universidade, chamada Judith Dwight, e eles tiveram 4 filhos juntos. Eles eram considerados uma família normal que não tinha grandes atritos, que se davam muito bem. Mas quando Anthony completou 30 anos, as atitudes dele começaram a mudar. Ele começou a apresentar uma mudança de comportamento e passou a ser abusivo e agressivo com a esposa e com seus filhos. Além de ter vários casos fora do casamento, principalmente com garotas de programa. Aquela época era marcada por uma grande crise econômica na Inglaterra e isso acabou afetando também o trabalho e o dia a dia de Anthony. Ele começou a mudar de emprego frequentemente devido a essa instabilidade econômica que cercava o país na época. E por conta de toda essa insegurança e também pelas constantes mudanças de emprego, o Anthony começou a desenvolver alguns problemas psiquiátricos e também depressão. Agora eu vou contar pra vocês um fato que várias pessoas comentaram sobre o Anthony. É que ele tinha uma certa fixação pelo Jack Estripador. O Jack Estripador foi um serial killer que cometeu diversos crimes no século XIX na Inglaterra e até hoje a sua identidade não foi identificada. Então não se sabe até hoje quem que era de fato o Jack Estripador. Então ele deixou vários crimes em aberto, várias pessoas morreram e até hoje não foi identificado quem era de fato o Jack Estripador. Então, segundo o relato de algumas pessoas, o Anthony era fissurado pela figura do Jack Estripador. E isso é um ponto bem interessante para a continuação dessa história. Mas voltando para a linha do tempo da história do Anthony. Então, depois desses últimos acontecimentos na vida do Anthony, como a perda de empregos e também esse desenvolvimento de problemas psiquiátricos e da depressão, o Anthony resolveu que ele iria assassinar a própria esposa. E ele começou a planejar tudo para isso acontecer. Então, a primeira coisa que ele fez foi pegar uma garrafa de plástico, encher de água e colocar no seu congelador para que congelasse e virasse um grande cubo de gelo. Enquanto isso, ele encheu a banheira da casa dele, deixou bem cheia, e quando a garrafa virou uma pedra de gelo, ele atacou a sua esposa com vários golpes e depois tentou afogá-la na banheira. Porém, um de seus filhos entrou naquele momento no banheiro, o que fez com que ele parasse imediatamente o que estava fazendo e não pudesse continuar com a ação que ele tinha planejado. Foi então que o Anthony foi preso, confessou a real intenção dele por trás de tudo aquilo, que era de fato assassinar a própria esposa. Mas apesar disso, ele conseguiu escapar da prisão, alegando problemas psiquiátricos, psicológicos, e por conta disso ele acabou sendo transferido para fazer um tratamento em uma clínica, então ele não foi preso. Mas mesmo tendo sido internado numa unidade de tratamento, ele saiu pouco tempo depois, livre, como se nada tivesse acontecido. A esposa se divorciou dele e fez uma ordem de restrição para o Anthony não chegar perto dela. Mas o Anthony acabou quebrando essa ordem de restrição e acabou sendo preso novamente, mas dessa vez por um curto período de tempo. Foi então que depois disso ele meio que deixou de lado a ex-esposa, a Judith, e voltou à vida normal que ele estava levando, morando em albergues, em pequenos apartamentos, fazendo bicos e saindo bastante com garotas de programa. Em 1998, ele foi acusado de abusar de uma dessas garotas, mas ele foi preso e, como não conseguiram comprovar nada, ele logo foi liberado. Em janeiro de 2002, o Anthony morava em um apartamento em Camden, que é um distrito de Londres, e ele começou a ser investigado pela polícia por fazer atos criminosos contra sua vizinha. Tudo aconteceu quando ela reclamou de um vazamento no local e o Anthony ficou muito irritado com essa situação, pintou obscenidades na porta da casa da vizinha e derramou ácido de bateria na caixa de correios dela, o que fez com que a polícia fosse até o local. Mas o mais estranho foi o que aconteceu quando a polícia chegou de fato ao apartamento de Anthony. Chegando no apartamento, quando eles entraram, eles encontraram o corpo de uma mulher nua deitada em cima da cama de Anthony,
como se ela tivesse sido preparada para um ensaio fotográfico, e a mulher estava morta. Ela foi identificada como Sally Rose White, de 38 anos, uma garota de programa. No imóvel, eles encontraram diversas inscrições e gravuras satânicas, além de todo o aparato para o ensaio fotográfico. O corpo possuía diversos machucados, além de mordidas e também um corte na cabeça. Anthony foi levado para a delegacia e afirmava o tempo todo que não sabia como nem o porquê aquele corpo estava dentro da casa dele. Depois de algum tempo, a perícia constatou que Sally morreu de causas naturais. Provavelmente ela teve um ataque cardíaco e morreu. Então logo Anthony foi liberado, já que havia sido comprovado que ele não tinha de fato cometido um crime. Então ele passou a ser julgado apenas pelos danos que ele causou à propriedade da vizinha. Mas ele se livrou novamente da prisão alegando transtornos mentais. Foi então que ele foi colocado novamente em tratamento, mas foi liberado em novembro de 2002. Isso aconteceu em janeiro de 2002. E em novembro ele já estava novamente nas ruas. Depois disso, Anthony começou a ter um pouco mais de segurança no que ele estava fazendo, já que ele havia escapado várias vezes de ser preso por conta de seus transtornos mentais. Foi então que em dezembro de 2002 ele fez uma nova vítima, Elizabeth Valade, de 29 anos, que também era garota de programa. Mas dessa vez ele conseguiu concluir o que ele não tinha conseguido com a Sally. Então, após ter relações com Elizabeth, ele estrangulou a garota. Depois realizou aquele ensaio fotográfico que ele pretendia fazer com a Sally, só que dessa vez ele conseguiu concluir. E depois que ele fez esse ensaio fotográfico, ele deixou o corpo de Elizabeth apenas de lado. Então, o corpo continuou no apartamento, mas ele não fez mais nada com o corpo dela. Foi então que pouco tempo depois ele fez uma nova vítima. Novamente uma garota de programa, a Bridget McCumming, de 34 anos. Ele fez exatamente a mesma coisa que ele tinha feito com a Elizabeth, porém, quando ele finalizou o ensaio fotográfico, ele desmembrou as duas garotas utilizando uma serra elétrica e também uma serra de mão. Colocou o corpo das duas garotas em diversos sacos plásticos e começou a espalhar por várias lixeiras da região de Camden. Os vizinhos não notaram nada de diferente, nem se incomodaram muito com os barulhos das serras. Eles achavam que o Anthony estava fazendo algum tipo de obra dentro do apartamento, por isso que eles não se incomodaram, não acharam nada suspeito. Em 30 de dezembro de 2002, um morador de rua estava vasculhando os lixos da região e encontrou vários sacos de lixo com corpos de duas mulheres. Apesar do Anthony não ter sido culpado pela morte da Sally, aquela primeira mulher que foi encontrada no apartamento de Anthony, mesmo ele não tendo sido preso por isso, não ter sido condenado, ele ficou no radar da polícia. Então a polícia estava de olho nele o tempo todo, porque achou toda aquela situação bem estranha. Foi então que a polícia resolveu ir até o apartamento de Anthony, conversar com ele, ver se ele tinha alguma ligação com os corpos que foram encontrados no lixo. E chegando ao local, eles não encontraram o Anthony, mas sim os restos mortais das vítimas, muito sangue e as serras que estavam sujas. Tudo isso dentro do apartamento de Anthony. Logo, eles descobriram que o Anthony que tinha feito tudo isso. Ele não foi encontrado, mas a sua foto estampava vários jornais, também aparecia na televisão, então era uma coisa constante. Mas o Anthony, mesmo tendo fugido do apartamento, ele não se esforçou muito para se esconder da polícia, não usou grandes disfarces. Na verdade, ele apenas tirou a barba e continuou andando pelas ruas de Kendall. Então ele estava muito próximo da polícia. O Anthony, ele era diabético, então ele precisava usar remédios para controlar o diabetes. Então ele começou a ir em diversos hospitais atrás desses remédios. E foi em um desses momentos que ele acabou sendo capturado pela polícia. A princípio, ele negou tudo e respondeu a grande maioria das perguntas apenas com 100 comentários. Então, tudo que os policiais questionavam, ele apenas respondia sem comentários. Ele permaneceu preso para o julgamento e em novembro de 2003, quase um ano depois que encontraram os corpos das duas mulheres, o Anthony acabou confessando tudo. Confessou, inclusive, que foi ele responsável pela morte da Sally, aquela primeira mulher que foi encontrada em seu apartamento, mas alegou que ele sofria de problemas mentais,
de vários transtornos, então ele não poderia responder pelos seus atos. Ele passou por alguns exames e foi diagnosticado com transtorno de personalidade, mas isso não fez com que ele escapasse da prisão, pelo menos não dessa vez. Depois de tantas vezes que ele conseguiu usar isso como um pretexto para ele escapar da prisão, dessa vez não deu certo. O Anthony foi julgado e foi condenado a 3 prisões perpétuas, correspondente uma a cada vítima. Então a Sally, a Elizabeth e a Bridget. Na mesma época desse acontecimento, outros corpos também foram encontrados nas mesmas circunstâncias, em lixos e também em rios. E tinha uma grande suspeita que o Anthony poderia estar envolvido nesses casos também, mas ele não confessou e até hoje também não se sabe se ele tinha alguma ligação. Então, no final da história, ele ficou conhecido como Estripador de Kendall e até hoje não sabemos se ele fez mais vítimas, assim como seu grande ídolo, o Jack Estripador. Então esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!